Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz domingo, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, 12 de março, a lição 11, ela tem como título Colocando Deus em Primeiro Lugar. A lição de hoje ela está baseada em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículos 1 a 22, onde aqui nós vemos os princípios espirituais importantes, onde nós podemos obter para nós sermos vencedores, né, nas lutas pessoais que nós temos, para nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar é fundamental para nós vivermos com propósitos e significado. Isso nos mostra que é buscar a vontade de Deus acima de tudo e seguir seus princípios e orientações. Isto inclui uma comunhão com o Senhor, oração, estudar a palavra do Senhor, a Bíblia, todos os dias, sempre como prioridades, observar os estatutos e mandamentos de Deus e buscar a sua direção em todas as nossas decisões para a vida. Tudo nós temos prioridades, onde nós organizamos a nossa vida, nossos horários, nossos planejamentos, orçamentos, relacionamentos, de acordo com a importância que nós temos. E colocar Deus em primeiro lugar significa que nós damos a Ele a total preferência, a total prioridade máxima sobre todas as demais coisas. E Deus tem que ser a figura principal nas nossas decisões, na nossa vida. Ele deve ser o centro de tudo, do que nós fazemos, do que nós pensamos. E a sua palavra é mais valiosa que qualquer outra mensagem. É a sua vontade de ser respeitado por nós. Um dos bons exemplos que nós temos de como colocar Deus em primeiro lugar foi dada por Jesus, que ele fala lá em Marcos, capítulo 12, versículos 28 até 30, que ele menciona: chegou um mestre da lei, um escriba, que perguntou a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui Jesus nos diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, e aqui ele nos diz da importância de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, sendo sempre o primeiro no nosso pensamento, no amor de todo o nosso coração, que inclui nossos sentimentos e desejos. Amar a Deus com toda a nossa alma está relacionada com a nossa vontade, as nossas emoções, onde nós devemos servi-lo e buscá-lo. Amar a Deus com toda a nossa força, vigor, é se entregar por completo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículos 1 a 22, aparecem princípios espirituais muito importantes que nós podemos aplicar para as nossas lutas pessoais. E aqui aparece a história do um rei de Judá, chamado Josafá, que ele era filho de Asa, que ele havia acabado, né, de renovar a sua aliança com Deus, através de uma segunda reforma, né, em seu reinado, e ele havia se consagrado ao Senhor. E logo depois disso, ele passou por uma das piores provas, né, de sua vida, que aparece lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, onde ali dois grandes povos da região, as pessoas lá de Moabe e de Amon,
E eles se juntaram lá com alguns meunitas. Eles começaram a ameaçar, a destruir a nação de Judá. E a Bíblia nos diz que o rei de Josafá teve muito medo, que fala ali na 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Só que esse medo, a apreensão desses inimigos, o fez buscar ajuda no lugar certo. E ele se pôs a buscar o Senhor em oração, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Quando ele se põe em oração, aqui nós temos um exemplo de como colocar Deus em primeiro lugar. Na oração, buscando o Senhor nas nossas dificuldades. E Josafá fez isso. E todo o povo de Judá se reuniram lá na casa do Senhor, na igreja, e é a mesma casa, né, que Deus havia mencionado ao seu povo que orasse, e que o seu povo se orasse, se humilhasse e o buscasse com genuíno arrependimento, ele o ouviria e o perdoaria e o ajudaria, que está lá em 2 Crônicas 7,14. Pois bem, e lá estava todo o povo de Judá fazendo exatamente como disse o Senhor que fizesse, pedindo socorro ao Senhor, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 4. E a oração de Josafá foi da mesma forma que Jesus quando estava prestes a entrar no deserto, né? Josafá sabia disso, e ele não procurou aliados políticos, né, para a guerra. Não se apegou a outros exércitos, né, para lutar contra esse povo. Mas a força foi no poder do Senhor dos Exércitos. Ele não confiou em suas próprias forças, mas ele fixou seus olhos em Deus e o colocou em primeiro lugar na sua vida. E o que aconteceu? Prontamente, né, depois de eles se humilharem, depois do povo junto com Josafá orarem e clamarem ao Senhor, todos juntos, né, com louvores, cantos, né, fortíssimos, né, prontamente o Espírito Santo veio sobre Jaziel, que ele trouxe a mais fiel e linda mensagem de Deus a todo filho que está em angústia. E olha que ele diz, coisa linda: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E ainda Jaziel completa a mensagem de Deus para o povo. Não tereis que pelejar, ficarão parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, pois o Senhor é convosco. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 e 17. Então, aí a lição nos diz aqui que então na manhã seguinte o povo se reuniu junto com um grande coral, né, dos levitas, e eles começaram a cantar louvores a Deus. E assim advertiu o povo: creio no Senhor Deus, e vocês estarão seguros. Creio nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E o coro começou assim a cantar, a louvar, e os inimigos foram derrotados. E não havia nenhum sobrevivente. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 24, né? Olha, meus amigos, é de impressionar, porque Deus tinha dito para eles: ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, porque o Senhor é convosco.
Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 15 e 17. Uhul, né, meus amigos? Uau! Que coisa linda! Viram como Deus é poderoso? E você pode até sentir, né, o poder de Deus nessas palavras, né, que foram transmitidas a Jaziel. Em cada palavra a gente vê poder, né? Quando Deus realmente atua, né, no filho dele que está pedindo para atuar. E meus amigos e minhas amigas, não há argumento algum para nós duvidarmos de um Deus assim. Sem que nós resolvemos assim fazer a vontade e o seu querer, Deus faz a parte realmente que é dele. Porque ele espera que nós façamos a nossa. Que nós possamos fazer que ele, Deus, seja o primeiro lugar na nossa vida. Em comunhão, em oração, em clamor, em cânticos, né? Colocando sempre em primeiro lugar a nossa vida. Porque a vitória é certa, meu amigo. Pode até nós tivemos que passar por desertos, né? Como o povo de Israel teve que passar. Pode ser até que os inimigos se levantarão contra nós, nos tirando a paz. Como pode até dar medo, né? Como deu no rei Josafá. Mas se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, de todo o nosso entendimento, a peleja não é nossa, meu amigo. A peleja é de Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem atuado pelo Espírito Santo em todas as pessoas para que elas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ter entendimento mais da palavra de Deus, dessas promessas, né? De como você enfrentar esse inimigo voraz e não ter medo, deixar que a mente de Deus atue. É claro que é normal de nós ter medo. É claro que é normal de nós realmente chorarmos às vezes. Mas nós temos que ter fé e confiar no Senhor. E sabe, meu amigo, minha amiga, e não é só isso. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para você, meu amigo, minha amiga, que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, não haja mais guerra, mais lutas, mais aflições, mais medo. É um lugar de paz. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.